obrigado, seja bem-vindo a mais um programa da Seichonoye na TV. A todos vocês que estão nos acompanhando aí no conforto do seu lar, seja muito bem-vindo. Hoje a nossa mensagem é como afastar o envelhecimento e o enfraquecimento. O nosso livro-texto, A Verdade, volume 9, de autoria do professor Masaharu Taniguchi. Então, seja bem-vindo mais essa mensagem vigorosa do pensamento iluminador da Seichonoye. E o ponto fundamental, quando nós falamos sobre envelhecimento, enfraquecimento, é bem interessante, a gente está bem focado na questão da consciência de que todos nós somos filhos de Deus e como filhos de Deus nós somos essência divina, então a nossa vida é fundamentada na parte espiritual. E o corpo carnal é como se fosse a vestimenta do nosso espírito. E esse corpo carnal ele é constituído por células, e essas células elas são emitidas, são formadas através da nossa vibração mental, da nossa vibração espiritual, através dos nossos conceitos, dos nossos pensamentos, de alegria, de satisfação, sentimentos de bondade, de generosidade, também muitas vezes por pensamentos negativos, de tristeza, mágoa, ressentimento, e a gente verifica que essa vibração mental é que vai realmente fazer uma boa formação do nosso corpo, ou de maneira saudável, ou muitas vezes apresentar de maneira doentia. E aqui na página 39, o professor Masaharu Taniguchi, ele escreve da seguinte maneira: o único meio para evitar o envelhecimento do corpo é renovar o seu subconsciente, preenchendo-o com sugestões de juventude. Então, entendemos que a nossa mente ela é formada pela mente consciente. O que é a mente consciente? É a mente dos 5 sentidos. É a mente que reconhece os fatos que acontecem na nossa vida, no nosso dia a dia, e essa mente consciente ela é uma mente analítica. Então, nós começamos a observar muitas vezes situações, começamos a deparar muitas vezes com fatos desagradáveis, e quando nós estamos pensando, quando nós estamos falando e quando nós estamos agindo, nós estamos formatando o nosso subconsciente. Então, quando fala-se renovar o subconsciente, nós temos que entender que a porta de entrada do nosso subconsciente é a nossa mente consciente, a mente do agora. Então, se de repente no corpo carnal está manifestando uma doença, se está manifestando um mal-estar, por que acontece isso? Justamente são pessoas que têm uma característica bastante ordenada, uma pessoa que gosta das coisas bem corretas e de repente ela verifica que no seu dia a dia um filho, cônjuge, muitas vezes fazem coisas que o desagradam. E ela começa a se irritar, ela começa a perder a paciência em relação a isso. Então, quando ela começa a emitir essa vibração de irritação, automaticamente isso entra na corrente sanguínea. E a corrente sanguínea começa a irrigar os nossos órgãos internos e muitas vezes acaba intoxicando. E aí o que acontece? Intoxica as células e essas células começam a envelhecer, essas células começam a enfraquecer. Então, e aí onde que se manifesta realmente a doença no corpo físico, manifesta o enfraquecimento do corpo físico e muitas vezes o envelhecimento do corpo físico. Então, quando nós conhecemos o pensamento iluminador da Seichonoye, aprendemos que é muito importante ter o sentimento de gentileza, o sentimento de bondade, o sentimento de autocontrole em relação aos fatos que estão acontecendo na nossa vida. Então, automaticamente, serenando a mente, mantendo sentimentos pacíficos, automaticamente esses sentimentos também vão incorporar na nossa corrente sanguínea, vão abastecer as nossas células e muitas vezes aquelas células que estão manifestando um estado doentio, elas vão morrer e vão dar lugar para as células sadias. Então é muito importante ter esse pensamento na mente consciente, fundamentar bons pensamentos, boas palavras, para que nós possamos fazer revigorar as nossas células e manter realmente o nosso corpo jovem e saudável. Então, continuando aqui na página 39, o professor Masaharu Taniguchi diz assim: a maioria das pessoas envelhece juntamente com o avanço da idade, porque seu subconsciente trabalha sugestionado
pela ideia de envelhecimento emitido pela humanidade. Então, às vezes acontece muito assim, você está sentado confortável aí na poltrona da sua casa e de repente acontece de você ter que ir até a cozinha para beber água ou para fazer alguma coisa e quando você vai levantar do sofá, você sente uma certa dificuldade. Aí as pessoas que estão ao seu redor vão estar falando assim, ei, está ficando velho, né? Aí você de brincadeira fala assim, não, isso aí é problema do DNA. O que é o DNA? Data de nascimento avançada. Então, nessa brincadeira, o que acontece? Estamos formatando realmente que o homem envelhece, que o homem adoece e que o homem morre. Obviamente isso acontece onde? No mundo da aparência, formatado no corpo carnal. Mas como eu disse no início, o homem não é corpo carnal, ele é um ser espiritual, ele é força divina, é a essência de Deus, né? Então, se ele é força divina, se ele é essência divina, quando se ouve falar assim, o homem não adoece, o homem não envelhece, o homem não morre, não está falando do corpo carnal. Obviamente que as células corporais estão sendo renovadas, estão sendo trocadas a todo instante na nossa vida, né? Se você ficar 1 ou 2 dias, vamos imaginar, sem tomar banho, o que acontece? Você não consegue ficar próximo da pessoa. Por quê? As células corporais morreram, estão dando lugar para outras células. Então, aquele mau cheiro, o odor forte que vem do corpo carnal é justamente proveniente do quê? Das células mortas, que foram substituídas, que foram renovadas. Então, por hábito, o que as pessoas fazem? Se banham justamente para eliminar essas células mortas e promover um odor agradável, né, para se apresentar diante das pessoas. Então, isso está mais comprovado que realmente essas células corporais estão sendo renovadas. E o que nós precisamos entender, embasado na luz do ensinamento da Seichonoye, é manter sempre bons pensamentos, boas palavras e boas atitudes, para que essas células que estão sendo renovadas, elas venham realmente com todo esse vigor, com toda essa energia, né, de verdadeiro Filho de Deus que somos. Então, aqui na página 40, o professor Masaharu Taniguchi continua dizendo, por isso, quanto mais avançar a idade, mais acentuadamente devemos lançar no subconsciente a sugestão eu sou jovem, eu sou jovem, eu sou dinâmico, eu sou ativo, sou uma pessoa amorosa, sou uma pessoa bondosa, sou uma pessoa generosa. Então, o que acontece? Na medida que nós estamos afirmando, que nós estamos colocando essa vibração espiritual através da palavra, isso vai fazendo o quê? Vai rejuvenescendo os conceitos que estão gravados no nosso subconsciente. Então, nós percebemos que tem muitas pessoas na Seichonoye que têm uma idade física avançada, mas têm um vigor de uma pessoa jovem. E às vezes você verifica também no senso comum, pessoas jovens com 45, 50 anos, que estão realmente assim, se sentindo cansadas, desgastadas, né? Envelhecidas e enfraquecidas. Então, o que difere uma pessoa da outra? É justamente a sua postura mental, né? Entender que realmente é filho de Deus, que é uma pessoa maravilhosa. Tá certo? Então, nós vamos fazer agora um pequeno intervalo, onde você vai receber uma outra dica maravilhosa dos ensinamentos do pensamento iluminador da Seichonoye. Muito obrigado. Muito obrigada, Filho de Deus perfeito. Antes de continuar, inscreva-se em nosso canal, ative as notificações, fique conectado. Toda semana tem conteúdos novos para transformar a sua vida para melhor. Muito obrigado, seja bem-vindo novamente, né? Espero que você aproveite bastante essa dica que foi compartilhada com você através do programa da Seichonoye. E retomando aqui o nosso estudo hoje, nós estamos falando sobre a vida cotidiana, volume 9 da Verdade, de autoria do professor Masaharu Taniguchi, e o nosso tema, como afastar o envelhecimento e o enfraquecimento. E aqui na página 40, o professor Masaharu Taniguchi nos orienta, principalmente as pessoas que já gravaram no subconsciente as ideias de envelhecimento, enfraquecimento ou de alguma doença crônica, devem sugestionar-se repetidamente com ideias contrárias a estas, isto é, com ideias, eu sou jovem, eu tenho saúde, é filho de Deus, eu sou filho de Deus e o filho de Deus não adoece. Então, desta forma, o que vai acontecendo? Vai registrando, vai impregnando no subconsciente. E tudo aquilo que você repete constantemente vira hábito. Hábito forma caráter.
e caráter molda o destino das pessoas. Então nós temos justamente esse poder espiritual da transformação, não importa qual é a situação que você esteja vivenciando hoje. O importante é realmente você afirmar categoricamente que você é filho de Deus, que você é jovem, que você é dinâmico, que você é forte, né? Eu sou força divina. Por quê? Porque a minha vida não é minha vida, a minha vida é vida de Deus, é essência divina. Então a gente não tem a noção de quão grandiosa é a nossa capacidade espiritual. E para ela se revelar é através justamente da sugestão que você vai colocar no seu subconsciente. Então muitas vezes o que acontece? O corpo carnal, ele enfraquece, adoece e muitas vezes envelhece devido aos conceitos invertidos que foram gravados no nosso subconsciente. Eu acredito que os senhores que estão nos acompanhando aí, em algum momento da sua vida, talvez na sua infância, você foi orientado da seguinte maneira: se tomar banho quente e sair na friagem, o que acontece? No senso comum, as pessoas ficam doentes, né? Mas quando a gente entende que isso realmente não é um conceito verdadeiro, porque se você achar que a matéria adoece, se você sair aí na sua cidade, numa praça próximo da sua residência, você vai ver um monumento, uma estátua, e por mais frio que esteja, por mais chuva que aquela estátua receba, você nunca vai passar na praça e vai ver a estátua espirrando ou a estátua com dor de cabeça ou com febre, né? Porque aconteceu dela ficar exposta ao frio. Agora, por que a estátua não adoece? Porque a estátua não possui mente. E o ser humano, ele adoece justamente porque existem esses conceitos gravados na sua memória profunda, né? Em algum momento ele aprendeu sobre essa verdade invertida, vamos dizer assim, e aí quando ele toma um banho quente, mesmo que ele não está pensando em ficar resfriado, mas quando saiu na friagem, vem a ideia do seu subconsciente e aí, quando a pessoa observar, ela vai estar espirrando. Então, quando a gente perceber que realmente recebemos essa informação na nossa infância, né? E aí se nós começarmos realmente a modificar esse conceito gravado, né, na nossa memória profunda e começarmos a afirmar que realmente somos filhos de Deus e abençoados, naturalmente esse conceito vai desaparecendo, ele vai sendo transformado e aí não vai acontecer mais o fato de realmente você sair do ambiente quente, entrar no ambiente frio e receber essa questão da mensagem, né, em forma de resfriado. Então, nós precisamos realmente ter todo zelo com o nosso corpo carnal, porque ele é um templo sagrado, é realmente a morada do nosso espírito, então nós precisamos cuidar muito bem do nosso corpo carnal. E a maneira mais eficiente de você cuidar do seu corpo carnal é através dos bons pensamentos, das boas palavras que você profere no seu dia a dia. E para você melhorar o conceito das suas palavras, não tem outro meio, você precisa enriquecer o seu vocabulário. E a maneira mais simples e objetiva quando nós começamos a aprofundar os estudos nos ensinamentos da Seichonoye, para você melhorar o seu vocabulário, para você enriquecer o seu vocabulário, não tem outra forma senão através da leitura, né? Então, eu tinha uma característica quando eu cheguei na Seichonoye que eu detestava ler, né? E um dos caminhos que me trouxe para a Seichonoye foi justamente as revistas da Seichonoye. Chegava todos os meses um exemplar dessa revista na minha casa e como eu não apreciava a leitura, eu recebia a revista, elogiava a impressão que estava feita na capa da revista e só de pegar na revista, elogiar aquele conceito, olha que coisa interessante, né? De elogiar uma impressão de uma capa de uma revista, hoje eu acabei me tornando um preletor da Seichonoye, né? E até brinco com os meus amigos, imagina se eu tivesse lido o conteúdo da revista, o que teria acontecido comigo. Então, por que ocorreu isso? Porque existe uma energia espiritual, uma energia fundamentada na tranquilidade do espírito, né? Então nós precisamos entender que a nossa vida ela é espiritual e não material e que a matéria se realiza, a matéria se molda de acordo com as nossas convicções, com as crenças que estão realmente registradas no nosso subconsciente. Então, melhorando o conteúdo da palavra, você vai conseguir
com certeza, melhorar os resultados na sua vida. Continuando aí na página 40 do livro A Verdade, volume 9, o professor Masaharu Taniguchi escreve da seguinte maneira: para isso, devem ler repetidas vezes nos livros da Seichono-e a verdade que não existem velhice, doença e morte, porque o homem é filho de Deus, e praticar sistematicamente a meditação Shinsokan. Olha que coisa maravilhosa. Ele já nos dá um outro caminho também para que possamos realmente desenvolver essa questão do autocontrole e selecionarmos de uma maneira bastante sábia os nossos pensamentos, palavras e converter em boas atitudes. Ele fala sobre meditação Shinsokan. Para você que está entrando em contato pela primeira vez com os ensinamentos da Seichono-e ou talvez que ainda não está muito bem familiarizado com a expressão meditação Shinsokan, na Seichono-e nós temos o livreto da meditação Shinsokan. Esse livreto ele explica detalhadamente de que forma que nós vamos praticar, como que nós vamos aprender a desenvolver a prática da meditação Shinsokan. E Shinsokan é uma palavra constituída por 3 ideogramas. Shin significa Deus, so pensar, Kan contemplar ou visualizar. E quando nós começamos a praticar a meditação Shinsokan, entoamos o canto evocativo de Deus. Quando entoamos o canto evocativo de Deus, entramos em sintonia com a divindade protetora dos ensinamentos da Seichono-e, que vai nos proteger e orientar através da prática contemplativa denominada meditação Shinsokan. E logo na sequência, quando nós terminamos de entoar o canto evocativo de Deus, nós afirmamos da seguinte maneira: neste momento deixe o mundo dos 5 sentidos. E aí o que você precisa entender? O que é que deixa o mundo dos 5 sentidos? São os pensamentos que estão fundamentados pela ilusão. Pensamentos formatados por preocupação, por ansiedade, por medo, por irritação, na crença, lembra? Tomou banho quente, saiu no frio, fica resfriado. Então são esses conceitos invertidos que estão gravados no nosso subconsciente, que são purificados no momento da prática da meditação Shinsokan. Deixa o mundo dos 5 sentidos. Deixar o mundo dos 5 sentidos é tirar os pensamentos dessa vibração negativa e entra onde? No mundo da imagem verdadeira. O que é que entra no mundo da imagem verdadeira? Os pensamentos. E aí naquele momento da prática contemplativa, que é recomendado 30 minutos ao você despertar e 30 minutos antes de você adormecer. Por quê? Na medida que você está realmente através da sua mente consciente, afirmando, eu sou filho de Deus, aqui onde estou é o mundo da imagem verdadeira, o mundo de sabedoria, de amor, de vida, de provisão, de alegria, de harmonia de Deus. Então essas palavras vão impregnando no nosso subconsciente e vão invertendo, vão purificando, vão transformando os conceitos invertidos de doença, envelhecimento e morte, que promovem realmente o enfraquecimento das células corporais. Então, quando nós começamos a treinar através da prática da meditação Shinsokan, quando nós verificamos esses pensamentos, essas palavras de luz, elas vão incorporando na nossa personalidade. E quando vão incorporando na nossa personalidade, o que acontece? Elas vão se transformando em células saudáveis e o corpo vai se manifestar cada vez mais saudável. Você vai ter mais energia, você vai ter vitalidade para enfrentar a jornada no dia a dia. Você vai levar essa energia para o seu trabalho, você vai se tornar uma pessoa mais produtiva. Quando você começa a praticar a meditação Shinsokan de forma correta, você também aprende a respirar. E aprendendo a respirar também, o que acontece? Você oxigena melhor o seu cérebro. E quando você oxigenar melhor o seu cérebro, teu poder intuitivo vai expandir consideravelmente. E expandindo consideravelmente o teu poder intuitivo, o que vai acontecer? Você vai obter boas ideias. E convertendo essas boas ideias em questões para beneficiar o maior número possível de pessoas, essas ideias vão se tornar também em retorno para você em forma de recursos, muitas vezes de oportunidades, de prosperidade no seu lar. Então, olha só que coisa maravilhosa que é o pensamento iluminador da Seichono-e. Através da mudança, da postura mental, de você aprender a sorrir, de você aprender a agradecer, quando você começa a vibrar nessa energia, as suas células corporais vibram com essa mesma intensidade e uma energia de luz começa a vibrar por todo o teu corpo, começa a preencher a tua corrente sanguínea, oxigenar o teu cérebro e você vai
começar a levar uma vida bastante diferenciada das outras pessoas que sofrem e se angustiam segundo as mudanças materiais. Eu agradeço imensamente a sua participação no programa de hoje. Quero desejar que você e seus familiares tenham um destino repleto de muita paz, de harmonia, de prosperidade. Que Deus abençoe a todos e até uma próxima oportunidade.